E aí eu já começo algo muito importante, que é o quê? Eu não sei se vocês têm noção, vocês mulheres, mas as leoas têm mais habilidades que os leões na selva. E vocês são assim na vida. Vocês dão conta de resolver um monte de coisa que nós, homens, muitas vezes não conseguiríamos. Então, mentalidade de leão teria que ser mentalidade de leoa ali, porque elas são mais habilidosas. Quando eu trouxe esse tema, foi a semana passada, eu estava pensando, eu falei, o que eu vou levar para esse povo? E aí foi muito bom, porque eu comecei a me imaginar como um leão. Eu queria que vocês fechassem os olhos na sua cadeira aí e mentalizassem, você é um leão. Respira um pouquinho, esse é o seu tempo. Quantas vezes você não parou para respirar o dia todo, para dar um sorriso para você? Se imagina um leão na selva. O que tem ao seu redor? Quem está com você? Nessa selva. Quem verdadeiramente está com você? Você está sozinho? Você é uma leoa, vocês mulheres, e vocês homens são leões. Estufa o peito. Quem é que está com você nessa selva? Seus pais, sua esposa, seus filhos, seus netos. É uma selva. E nessa selva existem flores, existem riachos. Respira. Respira. Se permita. Flores, riachos, cachoeiras. Nessa selva, quem é que está com você? Existem as coisas muito boas nessa selva. Mas existem os perigos. Escorpiões, cobras, aranhas, hienas. E elas vêm em bando. Vocês estão conseguindo mentalizar? E é muito, pode abrir os olhos. E é muito bacana quando eu fiz esse exercício sozinho. E eu comecei a ver que num determinado momento da minha vida e numa determinada jornada que eu estava caminhando, eu me vi como um leão solitário, caminhando sozinho. E talvez muitos de vocês estejam assim, sorridentes por fora, mas por dentro vazio. E eu falo isso com muita propriedade, porque hoje nós temos treinamentos em Orlando, Miami, em Portugal. E todas as vezes que eu vou para Miami, eu me lembro do dia que eu estava correndo na praia e eu senti saudade da minha família. E naquele momento o Senhor me visitou e eu caí de joelhos no metro quadrado mais caro do planeta, com pessoas incríveis, com homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, um povo lindo. E o Senhor falou, é só exterior. Muita gente vazia. E ali eu me ajoelhei de frente para o mar e eu comecei a chorar. E foi maravilhoso, por quê? Porque o Senhor falou comigo claramente. Você pode estar no metro quadrado mais caro do planeta, leão. Ei, leão, ele sussurrou. Ei, leoa, você pode estar no metro quadrado mais caro do planeta. Se você não tiver a minha presença, tudo em vão. E ali eu fiquei uma meia hora chorando, solzão quente na minha cabeça. Eu tava correndo e eu fiquei ali chorando. E as pessoas não entendiam e eu comecei a agradecer a Deus. Porque existem pessoas que passam por essa jornada e não têm esse privilégio de receber essa visitação. De receber esse aconchego, esse afago, esse pegar no colo do Senhor. Por isso a palavra nos ensina que muitos são escolhidos. Presta atenção. Na verdade é o contrário, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque a maioria não se predispõe, a maioria não quer obedecer, a maioria não quer renunciar, a maioria não quer mudar as amizades, a maioria não quer
ter disciplina. A maioria não quer ter a constância que o Murilão falou que eu tenho. 4 anos fazendo live todas as manhãs. Hoje com 15, 20 pessoas, mas já tive momentos com 200. E aí eu sempre me lembro de quando eu comecei, que eram 2 pessoas. E é muito ruim, né? Quando você entra na live de um amigo e só tem uma pessoa. Porque o amigo sabe que é você. Você fala, nossa, agora não posso sair. Quem já passou por isso? Você entra na live do amigo, o cara fala, e aí, como é que é seu nome? E aí, Danilo, beleza? Aí o cara, nossa, quantas pessoas tem aqui na live? Só tem uma. Nossa, não posso sair. Mas eu me lembro desse momento, quando eu tinha uma pessoa na minha live e o Senhor soprou no meu coração. Uma alma vale mais do que o mundo. E aí aquilo soprou de uma forma suave, doce, agradável. Eu falei, nunca mais eu paro. E aí é o que o Danilão falou, cara, eu vi muitos players chegarem, começar, subir, crescer, e eu vi sempre o Ângelo na constância, na doideira. Tem gente que fala, meu, você é muito louco. Outro dia meu time abriu meus stories, eu abri meus stories, até eu assustei, falei, uau, tinha um monte de pontinho pequenininho, assim, eu fiz uns 30 stories no dia. Foi um dia que eu respondi caixinha de perguntas, eu respondi umas 10 caixinhas de perguntas, mas tinha lá acordado 4h30 da manhã, 5 horas treinando, academia, live, 10 horas da manhã eu já tinha feito 50 mil coisas. As pessoas me perguntam, cara, mas como assim? Não é como assim, eu ouvi. Quando você ouve Deus falar, você olha para trás, assim, Deus fala na tua nuca. E em todo o tempo Ele fala. E aí você precisa entender isso, uma alma vale mais que o mundo. Passam na internet, nas 2 redes sociais, sei lá, mais de 2.000 pessoas. Dá uns 30 lugares desse aqui cheio. Aí as pessoas vêm e olham para o físico não representa nada. Isso aqui é a realidade da vida. Isso que está acontecendo aqui é a realidade da vida. O físico não representa nada. O físico é só uma passagem, é só um pedaço. É só uma passagem simples de 120 anos. 10.851 horas. E game over. Bye bye. Acabou seu tempo. E aí a pergunta é, acabou o seu tempo, e você vai para onde? O que você fez? O que você plantou? Cadê seu legado para os seus filhos, para os seus netos? Cadê os seus frutos? Aí vai doer. Porque nós passamos uma vida inteira correndo atrás das coisas, nós passamos uma vida inteira correndo atrás dos nossos objetivos particulares, claro que pensando na nossa família, mas muitas vezes abandonando aqueles e aquelas que amamos, por falta de tempo. É, não é, mozão? E aí quando começamos a observar o que estamos plantando, muitas vezes vai ser tarde, vai ser triste. Porque eu tive alunos multimilionários, com 70 anos, estavam no Albert Einstein. Multimilionários, mas sem o eu te amo dos filhos. Porque só deu presentes, não deu presença. Claro que existem as fases, tem fases que você tem que botar mais pressão, tem fase que o país está retraído e você precisa botar pressão, mas você precisa ter esse nível de consciência. Eu chamo isso de desequilíbrio inteligente. Você não vai ouvir, você não vai ver isso no Google, pode digitar aí no GPT. O que é desequilíbrio inteligente? Você não vai achar, isso é algo... E é muito doido isso, porque o Senhor te dá downloads. O Senhor te entrega códigos. O Senhor entrega para você códigos poderosos, mas muitas vezes você fica calado. O Senhor te entrega uma sabedoria do alto, é a sabedoria vertical. Ele te entrega. Tem coisas que você sente no teu interior e no teu coração que é só você e Ele. Existem 4 pilares. Eu gosto de separar a vida de forma simples. Tem pessoas que falam de 12 pilares. Eu gosto de falar de 4. O eu. O que é o eu? Mente e bem-estar. Mente e corpo. Família, a minha aliança. O maior pilar do reino. Já vou falar um pouquinho das famílias dos leões. O maior pilar do reino é a família. Instituição mais atacada. 3, negócios. Eu gosto de falar de finanças junto com negócios. Porque tem que ter gestão. E quando eu falo de negócio, eu lembro da minha avó, ela falava as pedrinhas em várias cestas, Anja. Os códigos da vovó. Sabedoria milenar. E o quarto, ó, você percebeu? Fechei, apontou pro alto.
Foi o Senhor que me entregou isso aqui. Quando aconteceu, falou, que legal, apontou pro alto. E esse é o mais importante. Eu tô falando por último, mas esse é o mais importante. É o pilar da espiritualidade. É o pilar da espiritualidade. Se você não entender quem você é na tua essência, se você não entender quem você é na tua essência, se você não entender a tua missão, o teu chamado, o teu propósito, se você não entender a tua identidade, se você não entender o que você veio fazer nessa terra, não faz sentido nenhum, todos os outros três. Por isso, quando você começa a entender esse nível de consciência, eu sou um espírito, vim através de um sopro, só que esse sopro embora. Nessa fase, eu tenho que fazer o quê? Você tem que cumprir tua missão. Você tem que cumprir o teu propósito. Só que aí a maioria não sabe o que é propósito. A maioria não sabe o que é propósito. Por que não sabe o que é propósito? Porque olham pelo pilar físico. Churrasqueira veio fazer o quê? Fazer churrasco. A goiabeira veio fazer o quê? Da goiaba. A mangueira veio fazer o quê? Da manga. E você? Aí da tela azul, da tela branca. Como assim eu? E aí você não consegue muitas vezes responder de cara. Por quê? Porque você está sempre olhando pelo pilar físico. Só que aqui é a menor parte do tempo. Como passam 2.000 pessoas pela internet, é o maior volume de pessoas do que aqui presencialmente. Assim é o nosso tempo. Nós viemos da eternidade, para lá voltaremos. Ou seja, você precisa servir. Quem é o maior no reino? Maior é quem serve. Só que maior que serve, aí eu estava conversando até com a Camila e com o Murilo, só que muitas pessoas se aproveitam, e aí eu respeito quem não gosta muitas vezes de ir no templo, porque lá é um templo, lá são paredes. Fala assim comigo assim, ó, igreja tem 2 pernas. Vocês são igreja. O Senhor diz assim, ó, fecha os olhos, entre no seu quarto, ajoelhe, fecha a porta e eu estarei lá. Faça a prova de mim. E a maioria dos amigos que eu falei isso, eles, meu, você tá doido, cara, eu chorei demais e tal. Porque ele é real. Você enxerga o vento? Mas você sente. Você enxerga o vento? Mas você sente. Você coloca a mão na tomada, o que vai acontecer? Vai tomar um tranco. Você enxerga a energia elétrica? Agora você imagina o tranco do Senhor. Se você está ouvindo isso e não está consertando. Então, a primeira coisa que eu comecei a entender é que nós, como leões, precisamos entender quem somos. Quando você pega um GPS, você bota o destino, automaticamente o GPS pergunta o quê? O seu referencial. Aonde você está? Qual a sua localização atual? Ou da onde você quer calcular a rota, não é assim? Ele te dá a opção. Só que a maioria não sabe quem é. A maioria está em busca das coisas. A maioria está em busca das coisas materiais. Porque fomos enganados e fomos treinados assim, está tudo bem. Agora, quando você inverte a ordem e você começa a fazer como a Camila falou, existe uma graça, existe um favor. Deus te coloca em mesas que você nunca imaginou. O meu livro que está ali, o Pablo Marçal assina o prefácio. Você tem noção? O cara pode ser o presidente do país em alguns anos, 8 anos talvez. E o cara assinou o prefácio do meu livro. E eu caminho com o cara há mais de 4 anos ali no ecossistema. Tem noção o que é isso? Mas isso não acontece. E nunca aconteceria se eu fosse um gatinho. Se eu me acovardasse. Se eu não me movimentasse. Se muitas vezes eu não enfrentasse pessoas que eu amo. Confrontasse. Minha mãe lá atrás, faz faculdade, passa de ano, faz concurso público. Quantos de vocês não cansaram de ouvir isso? Faz faculdade, tire boas notas, passa de ano. Faz uma carreira na indústria, numa multinacional. Eu trabalhei em multinacional. E aí o que eu conheço? Eu tenho alunos médicos, alunas médicas. Baita salário, mas infelizes. Eu quero que você levante a mão, só você que fala assim, eu estou vivendo uma felicidade plena, foda. Só quem está vivendo uma felicidade que você fala assim, não tem um momento que eu oscilo, levanta a mão. De verdade.
Sem hipocrisia. Fique em paz. É só para levantar a mão. Respira. É tipo como tarará, tarará. Calma, moço. Calma que você é palestrante, você é empresário, você é bravo, você tem o microfone. Acabou. Mas é isso mesmo, não? Top. Irmão, essa sinceridade é que eu quero. Você percebe que muitas vezes você não tá 100% pleno. Você não tá 100% feliz e tá tudo bem. É essa honestidade que eu esperava. Porque eu já fiz essa pergunta para 2.000 pessoas no auditório que eu tava palestrando. E 1% levantou a mão, sei lá, 20 pessoas. E por que isso acontece? Porque ainda não atingimos a plenitude em Cristo. Não atingimos. Porque a hora que você atinge a sua plenitude em Cristo, que você ativa a tua identidade, que não é o seu RG e seu CPF, é a sua identidade. Presta atenção que se não ouve ninguém falar isso. A hora que você acessa a sua identidade de leão, mas o leão celestial, identidade celestial, que é a energia e a frequência da graça, game over. Você já não olha mais para as coisas deste mundo. Você começa a se comportar como um peregrino, uma peregrina. O que é isso, Ângelo? Peregrino e peregrina? Peregrino, quando você puxa na etimologia da palavra, eu quero que vocês falem assim comigo, assim, ó, as palavras, fala assim, as palavras conhecem o resultado. Entende isso? Toda palavra é um decreto. O mundo, o planeta, não foi feito de cimento nem de tijolo. Entenda isso, o poder da palavra. O mundo e o planeta foi feito, haja luz, haja água, haja animais, haja. É o poder do decreto. Então, quando você entende 100% quem você é, na sua identidade celestial, vocês vieram do haja, do sopro. E é isso, eu estou te falando que você é um ser espiritual, possui uma alma e mora no corpo. O que você tem que entender a partir de agora? E o que você tem que botar pressão? Repete comigo assim, ó, primícias. Primícias, fala direitinho. Primícias. O que é primícias? É você entregar o seu melhor. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você viaja muito, você chega lá, você vê umas frutas, umas maçãzonas, umas goiabonas, uns negócios, umas frutas lindas. Você fala assim, meu Deus, eu não vejo uma goiaba desse tamanho no meu país. Eu não vejo uma manga desse tamanho no meu melão. Porque eles entregam as primícias. Eles entregam o nosso melhor fruto. E por que você não levanta a mão quando eu pergunto quem está plenamente feliz, que não tem oscilação? Porque você não está entregando as primícias. Sabe por quê? Vou contar um segredinho bem baixinho. Sabe por que eu faço live 4 anos? Porque é e são as minhas primícias. Eu não estou ajudando a galera. Eu estou ajudando a mim. A matemática do céu. Bem baixinho. A matemática do céu não é a matemática da terra. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu entrego amor, mais eu recebo. E aí não tem como não irradiar. Aí não tem como, quando você olha para os meus olhos, você não enxergar uma luz que não é minha. Não tem como. A matemática do alto é isso. É a matemática do homem. Quando eu pego o homem, uma caneca dessa, segura aqui pra mim, uma caneca dessa, a minha tá cheia, e eu coloco a metade, essa é a matemática da terra, é meio a meio. Só que você muitas vezes tá ferrado, muitas vezes você tá quebrado emocionalmente, financeiramente, você tá com a caneca cheia, que você fez a boa, aí você vai ajudar alguém. Fica os dois quebrados. Fica os dois ferrados. Agora, quando você entende de transbordo, segura aqui. Quando você entende de transbordo, agora sim. Eu pego. Estou transbordando.
Transbordando. Transbordando. Agora você pode ajudar, porque agora não tá ficando a sua vazia. Agora você pode ajudar. Agora você pode ajudar. A fonte é infinita, desde que você esteja conectado e alinhado aos princípios e valores. Nunca mais vai faltar. Nunca mais vai faltar. E nunca mais você vai ousar não levantar o braço quando alguém te perguntar: você tá pleno? Você tá leve? Você tá feliz? Por quê? A prosperidade ela não é dinheiro. Postura, você é um gigante. Estufa o peito, senta direitinho. Respira. Bora, leãozão brabo. A palestra é pra você, leãozão. Bota o ombro pra trás. Tem que ser meio louco, senão as pessoas dormem. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Você entendeu? Só que as pessoas... O que acontece? Eu achei lindo demais. Pena que o André não tá aqui, mas eu vou falar. O André é meu sócio. Ele tem empresa na China há 10 anos. Tem uma trader, ele tem uma empresa lá. É um dos negócios do nosso ecossistema. E aí a mãe dele falou: cara, você tá bem financeiramente, vai mexer com o negócio de imersão. Amanhã, sábado e domingo, tem uma imersão de tecnologia e de indústria aqui, de automação industrial. Se alguém conhecer alguém do mercado de automação industrial, vou dar um presente, vou liberar até sem custo. Que é a primeira imersão. São 2 dias. Ele trouxe uma porrada de equipamento. O cara é doido. E aí a mãe dele falou: por que você tá mexendo com isso, meu filho? Ele falou: mãe, eu fiquei doido com a resposta dele. Eu quase chorei. Eu já falei isso pra ele. Falei: mano, você é um presente na minha vida, irmão. Tem pessoas que são presentes na nossa vida. Ele falou assim: mãe, eu tô mexendo com isso agora porque a culpa é sua. A mãe dele: como assim? Você e meu pai são culpados. Ele afirmou. Botou o pai junto. Aí ela: por que, meu filho? Porque vocês me ensinaram errado. E ele aprendeu na minha imersão isso. Vocês me ensinaram errado. Eu aprendi lá na imersão Legacy que eu tenho que transbordar. Por isso que hoje eu me ferro, que eu não acho profissional a minha altura. Vocês me ensinaram que eu tinha que não ensinar ninguém porque alguém ia roubar meu lugar. E agora eu aprendi que não ia roubar nada. Que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Que quanto mais eu treino, mais eu vou ter pessoas para trabalhar comigo. E se eu tô trabalhando igual eu tô trabalhando, que a minha esposa reclama 24 horas, porque eu não consigo achar gente competente para colocar no meu lugar, porque ninguém nunca treinou, todo mundo só guardou conhecimento. Quem já trabalhou com os caras pano preto? Que o cara conserta um negócio assim, escondido, o cara faz um negocinho assim, você pergunta: o que você fez? Ele mexeu no parafuso 2, no potenciômetro 3, ele fala: não fiz nada não. Levanta a mão aí quem já trabalhou com gente que esconde conhecimento, escondeu conhecimento, não passou a dica. Já trabalhou? Muito, né? Você era o cara que escondia o conhecimento? Não. Você gosta de ensinar? Você acha ou tem certeza? Esse eu acho, eu tô aqui para te ajudar. Você quer me ajuda? Nunca fala eu acho. O acho revela insegurança. Salva de palmas pro irmão, que ele é bravo. Você é bravo, irmão. Você é um leão. Tô falando, a palestra é pra você, irmão. Você é bravo, você é um leãozão. Nunca mais. Você acha ou tem certeza? Tem certeza. Continua. Cadê o microfone pro irmão? Bravo demais. Então fala com o meu. Tem certeza? Eu tenho certeza que Levanta, as coisas. Levanta. Eu tenho certeza que a equipe só funciona quando um ajuda o outro. Porque, assim, eu tenho certeza que a equipe só funciona quando um ajuda o outro. Porque senão deixa de ser equipe. Vira um só. Salva de palmas. Bom demais. Bom demais. Parabéns, viu? Dá um abraço. Deixa eu ver isso aqui. O que ele falou é time, né? Time. Time é o quê? Eu criei uma tradução para time. Time é T de trabalho, I de intenso, M motivado e E de equipe. Trabalho intenso, motivados em equipe. Faz sentido? E eu gosto de falar muito da unidade de linguagem. Então a primeira coisa que o leão tem que ter é entender quem ele é.
primeira coisa que o leão tem que entender é que leão... Alguém aqui já viu leão comendo capim? Hã? Na crise, leão vai comer capim? E por que você aceita um monte de coisa que não faz sentido? Por que você fala muitas vezes sim pro outro e não pra você? Você tá querendo falar não e você fala sim. Por quê? Aceitamos muitas vezes relacionamentos tóxicos. Pessoas que não fazem sentido. Ah, é meu líder, é meu chefe. Sem comportamento. Por que aceitamos? Necessidade de aprovação. Autoimagem zoada. Falta de merecimento. Falta de amor próprio. Não faz sentido nenhum. Passarinho passar e cagar na tua cabeça é de boa, mas fazer ninho não é engraçado. Não é engraçado porque dói. Não é engraçado porque você está indo contra o seu propósito. Sabe o que acontece com o seu cérebro quando você dá uma risadinha? Seu cérebro tá falando assim, ó, essa doeu, deixa eu rir pra eu disfarçar. Não é engraçado. Não é engraçado. Tem muitos que vivem uma vida triste. Sorriem por fora, estão destruídos por dentro. E é muito fácil de ver, né? Nós vemos homens perdendo peso da mão com cirurgias plásticas, mulheres perdendo peso da mão. Nada contra quem faz procedimentos estéticos, mas as pessoas estão querendo buscar fora o que falta dentro. As pessoas estão buscando fora o que falta dentro. É o lèche lerrar, é a mudança de dentro para fora. Existe um vazio e a pessoa não consegue se conter. Existe um vazio. E não é engraçado. Quanto maior o decote, maior a ferida. Nada contra. Nunca se teve uma geração onde as pessoas, os leões e as leoas, estão como gatinhos e gatinhas. O diabo, ele não quer te matar, ele quer só te distrair. Você distraído fica presa fácil. Nunca se teve uma geração onde as pessoas estão presentes e tão ausentes de alma e de espírito. Presentes fisicamente. Cada um no seu celular. Nas mesas de restaurante. No shopping. Famílias inteiras, cada uma no seu celular. Um vendo TikTok, o outro vendo treinamento, o outro... Não tem mais conversa, aquele tempo de mesa gostoso, o tempo da vovó. Aquele almoço de meio-dia, aquele café da tarde, 5 da tarde. Minha avó tinha isso. Chegava meio-dia e 10, minha avó já começava a reclamar. É meio-dia o almoço. 1 hora a mesa tava limpa. Vovó Zuzu, minha avó Zuleika. Não tem mais isso. Acabou. A sociedade está doente. Correndo atrás do vento. Correndo atrás do ego, da vaidade. O leão sabe quem é. O leão é corajoso. O leão é líder. O leão é líder. O líder não é o chefe. O líder lidera pelo exemplo, não pela conversinha fiada. Cuidado vocês que ficam seguindo líderes que nunca construíram nada. Tá assim, ó, na internet. E a gente que entende da profundidade, da neurociência, da espiritualidade, tá assim, ó, de líder que nunca construiu nada, falando bonito. E é madrugada, e é música, e é a Loki, e lari, oh. E aí madrugada, quando você vê dopamina, o cérebro tá a milhão,
Você até faz network, é até bacana, é um conhecimento até legal, mas a dopamina na terça-feira acaba. E as feridas afloram. A ferida do abuso, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida do espancamento, a ferida do amor próprio. Tem que ter coragem. Para quê? Para romper com o sistema. Tem que ter coragem de dizer não para aquilo que não queima no seu coração. A maioria das pessoas não aprenderam a raciocinar com o coração. É só aqui, ó. Não, isso aqui vai ser melhor. É isso aqui. Vai por aqui. Pega esse atalho. Aqui é mais rápido. Aqui eu vou ganhar mais. E chuta o propósito. Chuta os princípios. A honra, a lealdade. O leão tem que ter coragem de enfrentar o sistema. Fala essa palavra comigo assim, ó. Inconformado. Quem é mulher fala inconformada. Inconformado. O que é inconformado? Lembra que as palavras conhecem o resultado? Inconformado é tudo aquilo que não se adequa à forma, ao padrão. A sociedade criou um padrão de matadouro, de manada. Tá todo mundo indo. Já viram matadouro? Hã? Já viram matadouro? Já viu? Fica uma bifurcação assim, ó, no final sai um. Já viu matadouro? Os boizinhos entram aqui, minha filha. Eles vão caminhando aqui. Ô, produção, coloca aí na edição. Os boizinhos entram aqui, centenas aqui, vai diminuindo. Eles vão cutucando o boizinho. No final só sai um. Esse um vai morrer pra você comer aquela picanha. Gosta de picanha, né? Aquela picanha gostosa. Aquela maminha, costela. Ele vai morrer. Game over. Agora não dá mais pancada, né? Antes era pancada, agora é o choque. E assim tá a sociedade. Nos padrões do sistema. Ninguém questiona nada. E aceita tudo. Na minha imersão, o que você vai sair daqui entendendo é: questione tudo. Não aceite nada. Fala assim comigo. Questione tudo. Não aceite nada. Questione tudo o quê? Os padrões deste mundo. Questione tudo os padrões deste mundo. Questione tudo. Quebre regras, mas não quebre princípios. Quebre regras, mas não princípios. Princípio da honra. Honrar teu pai, tua mãe. O que acontece com quem honra pai e mãe? Prolongará seus dias na terra e terá prosperidade. O leão, ele tem um comportamento de realeza. Aonde o leão e a leoa chegam, as pessoas reconhecem. Você não precisa abrir a boca. As pessoas sabem quem você é. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Onde o leão chega, game over. As pessoas reconhecem a realeza do leão. Só pela postura, pelo comportamento. Pela forma com que ele age. Pela forma com que ele trata o bando. Ele não é chefe, ele é líder. Ele direciona. E eu gosto do exemplo de líder do maestro. O maestro é um dos maiores exemplos de líder. Quando eu estudava muito, quando era jovem, eu me lembro que o maestro é o cara que pega o violonista do Brasil. Não, vamos colocar o bandeirista do Brasil, o violonista da França, o flautista da Itália. Línguas totalmente diferentes. Só que as pessoas seguem o quê? Processo. Uma metodologia, uma melodia, um ritmo. E ele consegue fazer aquela banda de homens e mulheres com vozes e com idiomas totalmente diferentes tocarem uma melodia incrível. Quem é você? Você consegue ser líder no seu mercado de atuação?
Você consegue ser líder na tua casa? Aqui o bicho pega, hein? Todo mundo riu, né? Por quê? A profeta e o profeta não tem honra na tua casa. A sua mulher ou o seu esposo vai ouvir algo de outra pessoa que você fala há 5 anos. Ela vai falar, você viu o que eu ouvi? Sua mulher vai falar, você viu o que eu ouvi? Que legal. Você vai falar assim, caramba, eu tô falando isso faz 3 anos. Agora que você... Já passou por isso? O profeta não tem honra na tua casa. E por último, pra gente caminhar pro final, o legado. Qual o legado que você tá deixando? E aí por isso o nosso treinamento chama Legacy. Estaremos dia 15 em Boston, se tiver parentes, amigos lá na América. 15 de junho em Boston, 21 em Orlando. E nós vamos fazer aqui no Brasil dia 26 e 27. No Brasil vão ser 2 dias. O que é legado? Legacy é legado, né? Em português, legacy é legado em inglês. Legado é você eternizar a sua mensagem no coração das pessoas. Nessa esfera física, é o topo de escala. Você não consegue deixar outra coisa maior que legado aqui na Terra. Jesus deixou legado. Que ano que nós estamos? 2000 e? Pós-Cristo. Cristo rachou o Ocidente ao Oriente. Marcou o tempo, dividiu o tempo. Então, o verdadeiro leão e a verdadeira leoa deixa legado. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem. Qual legado vocês estão deixando? Quando você morrer, seu filho vai falar o quê? Meu pai era foda. Minha mãe era foda. A história do meu pai, a história da minha mãe, que incrível. Exemplo de honestidade, exemplo de lealdade, exemplo de presença, exemplo de tudo. Não tinha muita presença, mas o pouco tempo que tinha era carinhoso, dizia eu te amo, beijava, abraçava. Qual o legado que seus filhos vão falar? Quanto tempo eles vão? O dia que você for embora, eles vão chorar a sua morte. É só uma semana? Ou depois de 1 ano, quando eles lembrarem de você, eles vão chorar? De saudade. Daquilo que você plantou, o legado que você deixou. Ou será que nem no dia eles vão sentir sua falta? Porque você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe. Quem são as pessoas que depois de 2 anos ainda vão lembrar de você e vão chorar de saudade? Eu tenho um grande amigo que até hoje, quando eu lembro, eu queria que ele estivesse aqui ouvindo a gente. Esse cara me ajudou demais. Esse cara por várias vezes me ajudou, muitas vezes. Era um irmãozão. Ele vinha aqui de vez em quando. Eu queria que ele estivesse aqui sentado. E já faz o quê? 3 anos que ele foi? E até hoje mexe comigo. Será que quando você for embora, você vai ter um amigo, uma amiga que vai falar, caramba, faz 3 anos que ele partiu e eu queria o abraço. Será que você vai ser esse cara? Será que você vai ser essa mulher? Ou você trabalha demais? Business plan, negócios, academia, você faz de tudo, mas você não tem tempo de qualidade com as pessoas que verdadeiramente você ama. Qual o legado que você vai deixar nessa terra? Eu nunca vi, tá? Eu já tive vários amigos bilionários que faleceram. Inclusive teve um grande amigo recente. Eu nunca vi um cortejo levando BMW, helicóptero, carros importados, avião. Nunca vi um cortejo fazendo um velório junto com coisa material, com roupa, Rolex. Nunca vi. O corpo para, mas a alma e o espírito são eternos. Qual o legado? Qual o legado que vocês vão deixar? É uma reflexão poderosa para você realmente apontar a tua vida para o teu propósito. Apontar a tua vida para a visão e não vista. Vista é algo limitado. A visão é algo que está ligado no coração de Deus. Qual o legado? Fez sentido? Que todos vocês, do fundo do meu coração, se sintam abraçados. Que todos vocês se esforcem. Dá o seu melhor para deixar legado.
Dá o seu melhor para eternizar a tua mensagem no coração das pessoas. Faz o seu melhor para ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha. Faz o seu melhor para ser um bom profissional, um bom parceiro, um bom líder, um bom sócio. Faz o seu melhor, não entrega porcaria não. Eu amo demais. Deus já falou comigo diversas vezes, mas uma vez em especial, eu era estagiário e meu chefe falou assim, ó, vai lá consertar um quartinho da bagunça lá, porque a Força Aérea Americana vai vir aqui fazer uma vistoria, uma inspeção. Eu trabalhava na Rockwell Collins, uma empresa multinacional. Eu consertava transponder, DME, radioaltímetro, HF, VHF, antena de radar, servo mecanismo de radar de avião. E meu chefe me colocou para arrumar essa salinha, porque existia uma vistoria da Força Aérea Americana, do FAA. E aí eu fui para essa salinha, eu fiquei bravo. Falei, pô, estudei tanto, vim carregar peso, tinha uns equipamentos pesados. E aí era uma sexta-feira, eu fui embora, não consegui arrumar a salinha, fui embora. No domingo eu tinha o hábito de ir pra igreja. Quando eu cheguei na igreja que eu pisei, aí é o sobrenatural que a Camila trouxe. Quando eu pisei na igreja, o pastor estava falando, sejas fiel no pouco, pois sobre muito te colocarei. Eu falei, toma, já tomei logo um bicudão. Puf! Ou seja, seja fiel no pouco, pois sobre muito te colocarei. Aí eu sentei e ele continuou. Aí ele falou assim, tudo que te vieres à mão, faça como se fosse para o Senhor seu Deus. Aí eu falei, meu Deus, aqui foi direto no queixo. Pau! Tudo que te vieres à mão, faça como se fosse para o Senhor seu Deus. Eu tenho 45 anos, essa palavra está no meu coração até hoje. Eu não sei fazer nada meia boca. Eu não faço nada meia boca. Tenho meus problemas, minhas dificuldades com algumas coisas, mas se eu pegar para fazer, olha esse lugar, tudo isso aqui nasceu no coração de Deus. Ele me deu um sonho, eu fui vendo, isso aqui foi tudo a gente que construiu. Eu bati o sapinho aqui, a terra aqui, eu tenho foto, eu construí. Tudo que vocês estão vendo aqui nesse estacionamento, tudo foi eu que construí. Tudo foi eu que desenhei no papel, porque eu fiz engenharia elétrica. Tudo. Mas antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus. Você não vai lutar, presta atenção para nós fecharmos. Você não vai lutar por algo que você não deseja. E você não consegue desejar algo que você não visualiza. Se você entender isso aqui, vocês estarem no lugar desse, Ângelo, como é que eu mudo minha visão? Você muda a sua visão em lugares como esse. Quando você ouve pessoas falarem, quando você conversa, a pessoa fala, eu tenho um negócio, faturei 60 milhões, você fala, peraí, é possível então, moço. Minha visão mudou. Antes você nem imaginava. Como que uma moça de poucos anos faturou 60 milhões? Peraí, eu sou um velhinho e não faturei. Não, peraí. Vou acelerar. O que ela fez? Qual que é a dica? Aí pronto, é network. Você aprende com o erro dela, você aprende com o erro do outro. E aí você acelera a tua jornada. É assim. Então você não luta por algo que não deseja, ou seja, queima no teu coração. Vocês não vieram aqui porque não queimou o coração. Vocês vieram aqui porque vocês desejam. Vou lá, desejou vir. Só que alguém falou alguma coisa e você criou um campo de visão. Peraí, deixa eu ir lá. Esse cara, falaram desse cara, deixa eu ir lá. Não, ele palestrou pra gente, deu um pouquinho. Vamos lá buscar mais um pouquinho, gostei. Você visualizou, peraí, esse cara tem alguma coisa. Só que eu quero te frustrar. Essa alguma coisa é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. A energia, eu acordo todo dia, 4, 5 horas da manhã. Todo dia. Tem dia que você não acorda? Claro que tem dia que não, mas tô desde o ano passado, quando era moleque, não tinha whey protein, irmão, era ovo. A gente quebrava ovo, 3, 4 ovos, engolia. Você lembra dessa época? Você faz isso até hoje? Hoje tem whey protein, moço. É menos. Aí sim. Mostrou. Mas é isso. Não, minha mãe ficava doida. Imagina minha mãe. Chegava de manhã, minha mãe acordava. O que você tá fazendo? Calma aí, mãe. Bom dia. Resolva assim. Aquela baba. Meu Deus. Era a proteína nossa. Depois minha avó me ensinou uma. A avó falou, não, Ângelo, faz gemada. Aí ficou mais gostosinho. Gemada era leite, quente, morninho. Quem já tomou aí? A galera passou dos 40, era na gemadinha, canelinha. Aí ficou gostoso. Mas é isso, gente. Que vocês possam deixar legado e que vocês realmente sejam felizes, plenos
Deus, ele nos criou para sermos realmente imagem e semelhança dele. Você é a imagem visível de um Deus invisível. Né? Entenda seu propósito. Se você não entende ainda, busque esse conhecimento. Um dia eu estava muito bem com grana, com vários imóveis e triste, meio que chateado, assim, depressão pesada. O que me curou na época foi polivitamínico, me alimentar legal, meio que Deus falou comigo. E essa questão de entender o propósito. Quando eu entendi o propósito, já era. O propósito, você não olha pro tamanho da montanha, você não olha pra subida, você não olha pra nada, você só vai olhar pra visão que você vai ter lá no final. E o mais delicioso que eu amo é entender. O nosso galardão não é aqui na terra. A nossa recompensa está lá nos céus. Algumas pessoas me perguntam assim: Ângelo, você está em busca de quê? O que você quer? Aí eu respondo: eu quero as pedras preciosas. Aí quem é dinheirista não entende muito bem. Eu quero as pedras preciosas, eu quero os rubis, eu quero os diamantes, eu quero as esmeraldas. Eu quero as pedras preciosas. Aí as pessoas: mas como assim? O Senhor disse que lá no final, quando você vencer, combater o bom combate, Ele vai te dar uma coroa. Para aquele que resistir, Ele vai te dar uma coroa. E nessa coroa, ela é cravejada de pedras preciosas. O Senhor vai colocar na tua cabeça. Ele vai te coroar. E cada pedra preciosa dessa, representam as almas que você pescou. Cada rubi, esmeralda, diamante e pedras preciosas na sua coroa representarão as almas que você pescou nessa terra. Que a sua coroa e que a minha seja abundante em rubis, diamantes e pedras preciosas. Deus abençoe vocês, obrigado. Espero que tenha feito sentido.